Vocês aí atrás estão me ouvindo bem? Eu não falo muito alto. Dá para ouvir bem? Beleza. Eu queria fazer uma meditação. Eu prometo que eu vou tentar não me alongar muito. A respeito do salmo que a gente cantou agora há pouco, Salmo 85. A gente vai ler ele aqui e depois eu vou fazer algumas considerações a respeito desse salmo. Salmo 85. Pede-se o perdão de Deus, ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça abaixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Primeiramente, eu queria só fazer algumas considerações em relação ao contexto desse salmo. Parece, isso de certa forma é recorrente entre os comentaristas, de que esse salmo ele foi escrito depois do retorno do cativeiro babilônico. A gente vai ver no versículo 1 porque essa é a tese mais provável. Tá? E ele se encontra no livro 3 dos Salmos, que começa no Salmo 73 e vai até o Salmo 89, se eu não me engano. E o tema básico de todos esses salmos desse livro 3 são a devastação do povo de Deus por nações estrangeiras. Tá? Então, assim, esses salmos eles têm uma conotação um pouco mais pesada, um pouco mais... falando bastante a respeito de disciplina, né, a respeito da devastação que o povo sofreu. Porém, esse Salmo 85, ele está numa subseção dentro desse livro que traz um olhar um pouco diferente, traz uma perspectiva um pouco diferente, uma perspectiva de esperança e que enfatiza o retorno das bênçãos prometidas por Deus a seu povo. Tá? Nos Salmos, só para a gente ter um pouco de noção do que algumas coisas que eu vou falar um pouco mais à frente, entre o Salmo 83 e o Salmo 84, o termo mais recorrente para Deus, ou Senhor, nesses salmos do livro 3, é Elohim, que é um termo mais geral, vamos dizer assim, para Deus. E é um termo que normalmente é usado por outras nações, falando a respeito do Deus de Israel, ou pelo próprio Deus, ou pelo próprio povo de Deus, falando de Deus a outras nações. Né? Só que nesse salmo, e a partir dele, daqui para frente, essa perspectiva muda um pouco. Eles começam a utilizar mais o termo Yahvé, que é o termo pactual, é o nome pactual de Deus. É o nome pelo qual o povo de Deus normalmente recorre, né, quando faz alguma petição ou quando quer ressaltar o aspecto aliancista de Deus com seu povo. Né? E através dessa inversão, a aliança ela é relembrada ao povo nesse momento de tribulação e de dificuldade, trazendo esperança e também reforçando que o Senhor da aliança, o Deus de Israel, é quem trouxe essa devastação da qual esses salmos e também o Salmo 85 falam. Tá? Então, assim, a mensagem principal desse salmo o objetivo, né, vamos dizer assim, do salmista aqui primeiramente, nos mostrar o que a gente precisa ter em mente
quando a gente vai, antes que a gente ore a Deus, pedindo por livramento e, no caso específico aqui, pedindo pelo fim de uma disciplina. Logo depois ele começa a falar como ele ensina a gente como a gente deve pedir pelo fim dessa disciplina, né? E mostra depois o que tem que estar na nossa mente, qual que é a perspectiva que a gente deve ter diante de Deus, depois que a gente ora a Deus pedindo pelo fim da disciplina, qual que deve ser a nossa expectativa em relação à resposta de Deus e como a gente deve se portar ouvindo a mensagem de Deus, que normalmente vem depois de uma disciplina. Tá? Matthew Henry faz um comentário bem interessante a respeito da introdução desse salmo. Eu queria ler aqui, porque eu achei bem interessante, acho que faz muito sentido como um todo. Ele diz assim: a igreja aqui passa por um dilúvio. Acima dela pairam as nuvens, abaixo as ondas. Tudo parecia escuro e sombrio. A igreja é Noé na arca. Ela está entre a vida e a morte, entre a esperança e o medo. Dessa forma, nos primeiros versos, aqui está a pomba sendo enviada pela oração. Os pedidos feitos são contra o pecado e a ira, no verso 4, em favor da misericórdia e da graça, no verso 7. A argumentação é desenvolvida a partir de atos anteriores da bondade divina, versos 1 a 3, e das aflições presentes, 5 a 6. E no final, aqui a pomba retorna, trazendo um ramo de oliveira que sinaliza a paz e as boas novas. O salmista espera o seu retorno, no verso 8, e a seguir recapitula os atos de bondade feitos por Deus a Israel, dos quais pelo espírito de profecia ele assegura aos outros, e pelo espírito de fé está seguro de que ocorrerão novamente, nos versos 9 a 13. Henry Dimmock comenta o seguinte: concorda-se geralmente que o tema deste salmo é o regresso dos judeus ao cativeiro babilônico. Em sua celebração, o salmista se deixa levar por um impulso profético a predizer um livramento muito maior pela vinda de Cristo. O primeiro versículo diz assim: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Então, como eu falei, o salmista ele começa a nos ensinar o que a gente precisa ter em mente antes de orar a Deus e pedir por um livramento de alguma dificuldade, principalmente de alguma disciplina. E o que a gente tem que ter em mente, primeiramente, são os favores que Deus concedeu ao seu povo no passado. A Bíblia está cheia de relatos a respeito disso, né? Se a gente pegar aí, desde o Antigo Testamento, a gente vai ver diversos relatos, não só portentosos, mas às vezes que podem parecer muito simples, mas que a gente vê a mão de Deus claramente guiando, conduzindo e sendo favorável ao seu povo, apesar e muitas vezes mesmo depois dos seus pecados. O objetivo dele com isso é trazer esperança para o seu povo de que Deus agiria novamente com bondade e com misericórdia, assim como ele havia feito com seus pais. Ele, de certa forma, que ele repete a fórmula que Jeremias usa lá em Lamentações 3, 21 a 22, quando ele diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, diante daquele cenário em que o povo viveu, né, de ter sido castigado por Deus de forma muito severa, porém justa, ele olha não só para o retorno do povo do cativeiro e por uma dificuldade nova que não é clara aqui no texto, ele faz com que o povo se lembre do favor e da misericórdia que Deus trouxe para o seu povo, trazendo eles de volta do cativeiro, e usa isso como uma esperança, como um ânimo para o povo para rogar por novas misericórdias. A segunda metade desse versículo diz assim: restauraste a prosperidade de Jacó. Só que essa tradução ela não é tão precisa. A tradução mais literal seria: trouxeste de volta os cativos de Jacó. E é justamente por isso que os comentaristas entendem que esse salmo foi escrito nesse momento, né? Um pouco depois que o povo voltou do cativeiro babilônico e estava passando por alguma outra dificuldade, algum outro castigo pela mão de Deus. João Calvino, comentando esse texto, fala assim: não tivessem eles previamente experimentado provas tão marcantes da benevolência divina, necessariamente teriam sido esmagados sob o fardo de suas atuais aflições, especialmente por longa duração. Então, a gente sabe ver por esse texto que nada vai contribuir mais efetivamente para dar ânimo aos crentes, para se achegar diante do trono da graça
e pedir a Deus pelos seus benefícios do que a lembrança dos benefícios que Deus já trouxe ao seu povo no passado. Então, antes da gente se achegar a Deus para pedir socorro por uma disciplina, a gente precisa se lembrar dos seus feitos do passado, as obras que Deus operou no seu povo anteriormente. E com isso em mente, a gente precisa ter essas recordações na nossa memória para que a gente possa, aí sim, pedir da forma correta o livramento dessas disciplinas diante de Deus. E ele continua nesse mesmo tom nos 2 versículos seguintes. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste seus pecados todos. A sua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Aidan Clark comenta que esse trecho, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os teus pecados todos, o salmista está fazendo uma alusão à cerimônia do bode expiatório, que basicamente o sacerdote ele colocava as mãos sobre um bode, ele fazia uma oração, né, confessando os pecados do povo de Israel, e esse bode ele era levado para longe, provavelmente para o deserto, e era deixado lá, né, como um sinal de que Deus estava afastando os pecados do seu povo, estava levando os pecados do seu povo para longe deles, e assim perdoando eles, né? E Henry Hammond, um dos ministros que fez parte da Assembleia de Westminster, ele comenta justamente isso. Ele comenta que esse processo que aconteceu com Israel, de sofrer na mão do povo babilônico, né, longe da sua terra, era Deus castigando o seu povo, só que esse retorno ele entende como uma garantia e uma prova de que Deus perdoou os pecados do seu povo. Então, por isso, o salmista aqui fala, perdoaste a iniquidade do teu povo. Ele olha para essa situação que o povo de Deus passou, por esse castigo severo, e esse retorno deles para a sua terra, ele entende que, através desse retorno, Deus está mostrando que ele estendeu o seu favor, a sua misericórdia, e perdoou os seus pecados. Então, nesse versículo, o salmista está tentando tranquilizar o seu povo e mostrando que, através dessa figura, Deus foi favorável ao seu povo e fez com que eles retornassem, provando de forma bem contundente o seu perdão. O Salmo 30, verso 5, ele fala assim, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E o Salmo 103, 9, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. É interessante também esse termo que ele usa aqui no versículo 2, encobriste. Quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei na hora de Provérbios 28, 13, que diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. É interessante que é exatamente o mesmo termo para encobrir que ele usa. Mas a grande diferença entre o homem encobrir os seus pecados, né, e o encobrir os pecados que ele está falando aqui é justamente o sujeito dessa ação. Enquanto lá em Provérbios 28 é o homem que está encobrindo os seus pecados, exatamente como Adão e Eva fizeram lá no Éden, quando eles caíram em pecado. No Salmo 85, o sujeito desse verbo ele é o mesmo do Salmo 32, 1. Eu queria ler esse salmo rapidamente, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler aqui. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Não coberto por si mesmo, não coberto como uma tentativa de esconder os seus pecados, mas coberto, como ele fala aqui no Salmo 85, coberto através do perdão de Deus. No versículo 4, ele diz assim, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Então, depois de relembrar os favores que Deus concedeu ao seu povo no passado, agora ele começa efetivamente a orar pelo livramento da disciplina que o povo estava sofrendo ali naquele momento. E aqui, a partir desse versículo, né, do versículo 4 até o versículo 7, a gente vê uma fórmula bem interessante que o salmista usa, repetindo um exercício, vamos dizer assim, que é muito conhecido do povo de Deus, né? E eu queria citar alguns textos aqui que mostram isso, né? O primeiro deles está em Êxodo
32, versos de 9 a 14. Quando, depois de Moisés descer do monte e receber as tábuas da lei, ele vê o pecado do povo, né? O bezerro de ouro que eles construíram. E naquele momento Deus diz que vai destruir o seu povo. E então Moisés, da mesma forma como o salmista está fazendo aqui, ele suplica para Deus livrar o seu povo da sua justiça, né? E ele diz assim, versículo 11: Porém Moisés suplicou ao seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. Então, aqui, o exercício que é feito a partir do versículo 4 o salmista, de certa forma, né, porque Deus não se esquece da sua misericórdia nem da sua aliança, mas o exercício aqui é lembrar, como Moisés fez aqui, lembrar Deus da sua aliança, porque através disso ele sabia que o seu povo teria livramento, né? A única coisa que pode fazer com que Deus deixe de pesar a sua mão e deixe de colocar a sua ira sobre o seu povo é a sua aliança, é a sua misericórdia e é a sua graça. A mesma coisa acontece lá em Números 14, versos de 13 a 19. Eu vou ler só um dos versículos aqui desse trecho. Números 14, 13 a 19. Depois que os espias voltam de olhar a terra de Canaã e eles, com medo, né, do povo daquela terra, eles começam a duvidar da promessa de Deus. E Deus se ira contra o seu povo e diz que vai destruí-los. E aqui nos versículos 13 a 19 ocorre o mesmo que acontece aqui no Salmo, né? Aqui, se eu não me engano, é Moisés ainda. Moisés clamando para que Deus tenha misericórdia do seu povo. Agora, verso 17: Pois rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta gerações. Então, nesses próximos versículos que a gente vai ver aqui, é justamente isso que está acontecendo. Um homem, ele intercede a Deus pelo seu povo, lembrando a Deus da sua aliança, lembrando a Deus da sua misericórdia e da sua graça, porque é só através disso que a mão de Deus pode sair de cima do seu povo e a sua ira pode ser aplacada. O versículo 5, ele diz assim: Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Aqui o salmista ele parece um pouco mais perplexo com a dificuldade que eles estavam passando, né, com a força da disciplina que Deus está aplicando sobre o seu povo. E ele se queixa da longa duração desse sofrimento e dessa angústia. Mas é interessante que, se a gente considerar a gravidade dos nossos pecados, certamente nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade e nenhuma disciplina que Deus aplique a nós vai ser considerada grande frente à eternidade da ofensa que nós cometemos contra Deus. E é interessante que aqui o salmista usa as palavras exatas, ou seja, usando a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, as próprias promessas de Deus, para se voltar a Deus e pedir por misericórdia. Ele usa termos muito próximos, muito parecidos com que a gente vê ali em Êxodo 20, né, nos versículos 5 a 6. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os teus mandamentos. Provavelmente com essa promessa aqui em mente, o salmista ele se volta para Deus e diz para Deus: o Senhor estará irado para sempre conosco? O Senhor vai prolongar a tua ira por todas as gerações? A sua promessa, Deus, é de que com os iníquos a tua ira dura até a terceira e quarta geração, mas com os santos, os teus servos, a tua misericórdia dura até 1000 gerações. E com base nessas promessas, né, com base nesse mandamento e na aliança que Deus fez com o seu povo,
ele clama pelo fim dessa disciplina. E ele continua, e é interessante que ele adiciona mais um ponto aqui, que traz um pouco mais da relação de Deus com o seu povo. No verso 6, ele diz: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Aqui no contexto, né, de retorno do povo do cativeiro babilônico, até como Ezequiel escreve lá no capítulo 37, esse retorno do povo foi como uma ressurreição dos mortos para o povo de Deus. E agora ele clama, o salmista clama por mais uma vivificação no meio à calamidade que eles estão sofrendo. E baseado no conhecimento da história de Deus com o seu povo, das suas misericórdias e como Deus trata o seu povo, eles estendem o seu clamor. E é perceptível aqui que a relação de Deus com o seu povo, e para isso que o salmista ele apela nesse momento, não é uma relação de pura obediência, mas é uma relação que também envolve amor, envolve prazer, envolve regozijo. Ele fala: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Ou seja, a aliança de Deus com o seu povo, ela tinha também esse ponto, né? Essa questão de uma relação de pai e filhos, uma relação de amor, uma relação que tinha também a obediência, mas ela tinha também esses aspectos de alegria e de prazer. E o salmista ele pede para que essa disciplina seja tirada de sobre eles, para que eles possam voltar a se regozijar em Deus, como antigamente. E nesse versículo aqui, ele volta a usar o nome pactual de Deus, ou seja, mais um elemento trazendo perdão, isso é no verso seguinte, desculpa. O verso 7 diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Senhor aqui é literalmente Yahvé, o nome pactual de Deus. Então, mais uma vez, o salmista apela à relação pactual que Deus tem com o seu povo, para que através disso ele traga misericórdia. E é interessante também a gente observar a sequência dos termos. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O salmista sabia, ele tinha essa experiência, sabia pela palavra de Deus, que a única forma do povo ser salvo, a única forma de Deus conceder salvação ao seu povo, era se antes viesse a sua misericórdia. Sem a misericórdia de Deus não há livramento para homem algum. E o salmista sabia disso e usa inclusive não só a ideia do pacto, mas o nome pactual de Deus para clamar pela sua misericórdia e pela sua salvação. No versículo 8, a gente vê uma certa mudança. A partir desse versículo, a gente vê uma mudança no tom do salmo. Ele diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Então, depois dele derramar o seu clamor diante de Deus, depois dele colocar para fora toda a sua angústia e pedir pela sua misericórdia, agora ele diz: escutarei o que o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Ele se aquieta, ele se tranquiliza, sabendo das misericórdias de Deus que ele já lembrara anteriormente e da sua boa mão para com o seu povo. E agora ele diz: escutarei o que o Senhor disser. Ele está disposto a ouvir a palavra de Deus dessa vez e se tranquilizar, mesmo que esse livramento não venha num momento, mesmo que essa disciplina seja alongada. Agora, depois de ouvir a palavra de Deus, ele se tranquiliza, se acalma e se coloca debaixo do castigo e do tempo que ele deve durar. O Salmo 62, versos de 5 a 8, ele traz também essa ideia. Ele diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ele se tranquiliza, ele se aquieta e ele se acalma, porque ele sabe que o seu refúgio está em Deus e a sua salvação só viria dele. E é interessante também o termo que ele usa aqui: falará de paz ao seu povo. Aqui ele evidencia o entendimento de que os benefícios derramados sobre a igreja, eles emanam das promessas divinas exclusivamente. E ele faz menção da boca de Deus antes de falar das suas ações. Ou seja, ele ouve a palavra de Deus
ele ouve a resposta de Deus à sua oração e ele se tranquiliza, mesmo que essa resposta não seja a resposta que ele espera. Ele se tranquiliza, mostrando que a paciência depende do ouvir da fé. E no final desse versículo ele diz: jamais caiam em insensatez. Ou seja, depois de clamar pelo socorro divino, pelo fim do seu castigo, e de se tranquilizar, sabendo que Deus vai trazer o seu livramento no momento certo, ele faz um alerta ao povo que depois de castigados por Deus, eles não devem cair novamente no mesmo pecado. Não caiam novamente em insensatez. É o que o Salmo diz aqui. E Provérbios 17:10 diz assim: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Então, com isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para o povo de Deus: não sejam insensatos, não caiam em insensatez novamente. Se já fomos castigados, recebemos a misericórdia de Deus, estamos sendo castigados novamente, que não caiamos no mesmo pecado. E aqui a gente vê a dinâmica da disciplina, né? A gente vê lá nos versos 4 a 6 o castigo de Deus sobre o seu povo. No verso 7, o perdão. No verso 8, a palavra de paz, que é a reconciliação depois que o perdão é estendido e o castigo é efetivado. Na primeira parte do verso 8. E no verso 8b, a advertência para que o povo não caia em pecado. E é justamente assim que Deus nos disciplina, né? Ele dá o seu castigo, nos concede o perdão, nos dá a reconciliação, e depois disso nós somos advertidos a não cair novamente no mesmo pecado. O versículo 9 ele continua nessa mesma perspectiva e adiciona um ponto a mais nessa tranquilidade e nessa esperança que o salmista tem. Ele diz assim: próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. E embora que o salmista pareça estar falando daquela situação momentânea que o povo estava vivendo, a maioria dos comentaristas entende que esse texto aqui é uma transição para um vislumbre do que viria posteriormente para o povo, de uma salvação muito maior do que aquela salvação que ele estava pedindo naquele momento, do que a salvação para aquele castigo momentâneo. Spurgeon, comentando esse texto, ele fala assim: pela vinda da palavra de Deus, no versículo 8, a salvação se aproximou e a glória, exatamente a glória da presença do Senhor, se fez tabernáculo entre os homens. Que outra palavra vai trazer maior paz ao povo de Deus? Que outro oráculo traria maior conforto? E qual que é a maior das glórias que poderia assistir à terra de Israel? Cristo era a salvação prometida, a grande salvação que esse salmista estava vislumbrando aqui, né? Que garantiria o livramento de todas as aflições, e principalmente das aflições eternas, aquelas que não chegam, não alcançam o povo de Deus pela sua misericórdia. E a partir do verso 10, a gente tem outros vislumbres, né? E ele começa a avançar cada vez mais nesses vislumbres de salvação e da graça de Deus de uma forma muito mais abrangente do que ele estava pedindo anteriormente. O verso 10 diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Se no verso 9, provavelmente ele estava falando da salvação em Cristo, a partir do verso 10 isso fica muito claro. Aidan Clark ele faz o seguinte comentário sobre esse versículo: graça e paz estão de um lado, a verdade e a justiça do outro. A verdade requer justiça, a misericórdia ou graça conclama a paz. Uma está indo fazer inquisição pelo pecado, a outra pleitear pela reconciliação. Uma vez encontradas, suas diferenças em determinadas considerações são ajustadas. Suas reivindicações mútuas são fundidas no interesse comum, no qual a paz e a justiça imediatamente se abraçam. Assim, a justiça é dada à verdade e a paz dada à misericórdia. Ora, onde elas se encontram? Em Cristo Jesus. Quando foram reconciliadas? Quando ele derramou a sua vida no Calvário. Aqui, atributos de Deus que pareciam totalmente desfavoráveis aos homens pecadores, como a verdade e a justiça, em Cristo, elas são perfeitamente unidas à misericórdia e à paz para a salvação desses homens culpados. João, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade. E no verso 17 ele diz:
porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, confirmando e usando exatamente os mesmos termos que são utilizados aqui, a verdade e a graça. E a gente vê aqui claramente que a graça e a verdade, elas se encontraram na encarnação de Cristo, e a justiça e a paz se beijaram com a morte e com a ressurreição de Cristo. Não tem como a gente olhar para esse versículo e não ver a Cristo de forma completa, de forma clara. Spurgeon, comentando esse versículo, diz assim: Deus é tão verdadeiro quanto se tivesse cumprido cada letra das ameaças de juízo, e realmente as cumpriu em Cristo, e tão justo quanto se nunca tivesse falado de paz com a consciência do pecador. Jesus Cristo é a única forma de mostrar toda a profundidade da misericórdia e da paz de Deus, sem abrir mão da verdade e da justiça que lhe são características. No versículo seguinte, o texto fugiu aqui. No versículo seguinte, o verso 11, ele diz assim: da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Em Cristo Jesus se acha a verdade da nossa humanidade que brota da terra, e a sua deidade traz dos céus, a justiça divina entre nós. Mais uma vez, a verdade e a justiça aqui sendo colocadas. Aquele que era cheio de graça e de verdade, ele personifica esse versículo de maneira bela e de maneira gloriosa. Lá em Isaías 45:8, ele utiliza exatamente os mesmos termos que são utilizados aqui para falar justamente de Cristo. E alguns comentaristas entendem que o salmista ele tinha exatamente esse texto em mente quando ele escreveu esse salmo, que diz assim, Isaías 45:8, destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, os criei. Ou seja, o céu fazendo chover a justiça e a terra produzindo a salvação. Assim como em Isaías, esse versículo representa a união dos céus e da terra, introduzindo o Salvador no mundo. E qual poderia ser o outro significado da produção dos céus e da terra? O que senão Cristo Jesus, que derivando a natureza divina dos céus e a natureza humana da terra, seria o homem-Deus. Essa junção, né, do que está nos céus, da justiça que vem da terra e a verdade, a justiça que vem dos céus e a verdade que brota da terra. Outro entendimento para esse versículo também aponta para o fim dos tempos, quando até mesmo a própria criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção, como a gente vê lá em Romanos 8:21, para a liberdade e para a glória dos filhos de Deus. Então, da mesma forma como o salmista aqui ele está falando da união da pessoa divina e da pessoa humana em Cristo, ele fala também de um tempo novo, né, em que a justiça vai descer dos céus e da terra vai brotar a verdade, fazendo uma alusão à nova Jerusalém, onde tudo será perfeito novamente. E o versículo 12 ele continua com essa mesma ideia. Ele diz assim: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. O termo bom utilizado aqui, ele é exatamente o mesmo termo que é utilizado lá na criação, quando Deus olha para a sua criação e diz que tudo aquilo que ele criou é bom. Então, a gente entende perfeitamente que esse versículo aqui, ele está falando dessa harmonia perfeita que havia na criação e que vai voltar a existir também por causa de Cristo Jesus. Não haverá nenhum sinal de mancha e de pecado, né? Deus vai dar o que é bom, aquilo que ele fez na criação e que foi perdido, de certa forma, com o pecado, vai ser restaurado e a terra vai produzir o seu fruto, vai produzir o seu mantimento, não mais com cardos e abrolhos, não mais com pestes ou períodos de seca, mas a terra vai produzir o seu fruto de forma perfeita, da forma como Deus criou, da forma como Deus fez ali no Jardim do Éden e como vai ser a partir da segunda vinda de Cristo. Então esse versículo, de certa forma, também aponta para um período futuro, onde as consequências do pecado elas vão ser totalmente revertidas e extintas, e toda a criação voltará a ser perfeita, como era no Jardim do Éden. E ele finaliza dizendo: a justiça irá diante dele, cujas pegadas
ela transforma em caminhos. Ou seja, no reinado de Cristo, a ordem vai ser restabelecida de uma forma tal que a justiça vai andar diante de Deus por toda a terra, e ela vai ser tão dominante que nada vai obscurecer o seu caminho, e o seu povo andará no caminho da justiça de forma perfeita por toda a terra. Essa terra recriada, essa terra sem as consequências e os efeitos do pecado. Então, resumindo e falando de uma forma mais geral sobre esse salmo, o que a gente pode aprender com ele? Primeiro, que a gente precisa olhar para os feitos de Deus, para as suas misericórdias de outrora, e usar isso como ânimo, como esperança, para que a gente se achegue diante de Deus e peça pelo livramento, até mesmo das suas disciplinas, que são justas e são perfeitas. E quando a gente estiver orando a Deus, né, por esse livramento da disciplina, a gente precisa se lembrar da aliança, a gente precisa se lembrar da misericórdia de Deus, porque é ela que nos livra não só do pecado, mas nos livra também da ira eterna de Deus. A gente precisa clamar por essa misericórdia, mas a gente deve lembrar também que mesmo que Deus não atenda o nosso pedido da forma como a gente gostaria, mesmo que Deus nos coloque durante uma disciplina longa e pesada, durante muito tempo, a gente precisa fazer como o salmista faz aqui, olhar para o futuro, olhar para Cristo Jesus, que personificou a graça, a verdade, a paz e a misericórdia de Deus, e vislumbrar um tempo em que todos nós seremos livres do pecado e das suas consequências. Deus vai restaurar todas as coisas e vai fazer tudo perfeito novamente, como foi feito na criação, como foi feito no jardim, e descansar, ter paz, porque Cristo Jesus, ele carregou as consequências eternas dos nossos pecados, e isso deve nos dar ânimo para suportar as consequências terrenas e momentâneas dos nossos pecados. Eu queria orar com os irmãos para a gente terminar. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pelos ensinamentos, ó Pai, que o Senhor nos traz. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra registra a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre o Teu povo, Pai. Nos mostra como o Senhor, desde o princípio, ó Pai, foi guardando, protegendo o Seu povo, Pai, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas e dos nossos desvios, ó Pai. O Senhor tem nos preservado e sabemos, ó Pai, que o Senhor fará isso conosco, vez após vez, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a Tua mão não vai pesar para sempre sobre nós. E que mesmo, ó Pai, que recebamos uma disciplina, ó Pai, que seja longa, que seja pesada, ó Pai, que nos pareça pesada e severa. Sabemos que o Senhor está usando isso, ó Pai, para o nosso aperfeiçoamento. E sabemos também, ó Pai, que um dia todas essas aflições e até mesmo a necessidade da disciplina, ó Pai, será extinta, porque o Senhor vai restaurar todas as coisas. O Senhor vai, ó Pai, nos aperfeiçoar, ó Pai, de forma completa, e no reinado de Cristo, ó Pai, não haverá mais pecado, não haverá mais consequência para o pecado, ó Pai. Que possamos olhar para esse tempo vindouro, Pai, e ter esperança e tranquilizar o nosso coração, ó Pai, quando estivermos recebendo as justas consequências e disciplinas, ó Pai, que os nossos pecados merecem, ó Pai. Que possamos orar a Ti, Senhor, com confiança, não nos nossos méritos, ó Pai, mas na Tua misericórdia e nas obras de Cristo Jesus, ó Pai. Que possamos, como o salmista faz aqui, descansar, ó Pai, ter paz no nosso coração, sabendo que o Senhor proveu para nós um livramento muito maior do que o livramento de qualquer dificuldade terrena que venhamos a passar aqui, Senhor. É isso que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém.